Meu nome é Dirneide Medina, do canal Consciência de Negócios da Nova Era. E hoje eu vim aqui falar sobre o processo, como o coaching contribuiu no meu processo de cura. Inicialmente, eu comecei a fazer esse processo com um foco profissional, de desenvolver a minha parte profissional, de focar, de identificar o que eu tinha que desenvolver, como eu poderia tratar a minha vida de forma diferente, ter mais conquistas profissionais. Quando esse processo começou, né, eu fiz esse processo com a Simone Milano, que eu vou deixar também a descrição aqui nos comentários do vídeo. Então, quando eu comecei o processo, o meu foco era esse. Então, no início do processo, foram avaliados pontos que me fizeram perceber que a vida não era só negócios, né? E que para que eu pudesse ter os negócios equilibrados, eu precisava equilibrar todo o resto. Precisava equilibrar relacionamentos, precisava equilibrar negócios, precisava equilibrar minha família, meus parentes, precisava equilibrar minha vida social, né? A minha parte social. Então essa foi a primeira visão que eu não percebia na minha vida, que o coaching me esclareceu. E o curioso ao longo desse processo é que eu comecei a identificar pontos que eu não percebia. Por exemplo, as sensações que só ao longo dos exercícios eu comecei a verificar que eu sentia, né? Então, o que me chamou muita atenção é que durante o processo eu comecei com algumas avaliações, principalmente em relação a relacionamento, né? E eu percebi que eu estava com uma visão totalmente distorcida. Então, ao longo do processo, eu identifiquei aonde eu estava errando, aonde eu estava acertando, o que eu podia fazer diferente, o que eu podia esperar de uma relação diferente. E ao longo do processo, eu percebi que o meu foco estava errado, estava completamente invertido. As notas que eu tinha dado num primeiro momento para o equilíbrio da minha vida, elas estavam completamente distorcidas. Então, ao longo do processo, eu consegui ver pontos em que eu estava falhando, pontos em que eu estava acertando e que eu não estava percebendo, né? E que o que estava impactando na minha vida profissional eram os meus relacionamentos. E eu não tinha conseguido perceber isso dessa forma. Era a minha parte social, era o tempo que eu estava dedicando a isso, né? Como eu estava tratando tudo isso na minha vida. Então, ao longo de todo esse processo, eu consegui identificar o que realmente eu queria, o que eram valores para mim, quais eram os meus valores há uns anos atrás e quais são os meus valores hoje, o que eu escolho para minha vida. Então, eu sugiro o processo de coaching para as pessoas porque ele desmistifica o pensamento da gente. Ele consegue mostrar para a gente o que realmente eu quero. Então, porque o processo mental é quando eu escrevo o que eu quero, eu escrevo uma coisa. Quando eu sinto o que eu quero, eu sinto outra. Então, essa diferença do sentir para o escrever, né, para o processo racional, faz toda a diferença. Então, tratar isso, desenvolver, identificar o que realmente cada um de vocês quer é extremamente importante. Então, eu sugiro esse processo de coaching para que vocês possam identificar o que realmente é importante na sua vida. Porque, para mim, foi de grande valia entender que eu estava com uma visão totalmente distorcida. E do ponto de vista de relacionamentos, foi algo muito marcante. Porque eu identifiquei todas as minhas falhas, aonde realmente eu estava falhando também, porque normalmente a gente tende a achar que o problema do relacionamento está de um lado só, né? No meu caso, eu consegui ver o que eu estava falhando no relacionamento, tive a oportunidade de testar essas mudanças, né? De tentar fazer diferente e chegar à conclusão do que realmente eu queria e de conseguir mudar esse quadro, né? Trabalhando, então eu saí de uma nota 9, e como eu digo, eu saí de uma nota 9 achando que estava tudo muito bem e terminei numa nota 9 completamente com o processo invertido e escolhendo um caminho diferente.
Então, eu acho muito importante isso e eu digo para vocês, não percam a oportunidade de fazer, porque realmente ajuda a transformar a nossa visão sobre o que realmente a gente quer. Então, se gostaram desse vídeo, deem um like para que nós possamos continuar com processos como esse, identificando a importância das terapias em cada um dos processos de cura. Obrigada!